Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao SantaCast, direto na causa, um podcast que vai além dos sintomas e que navega em saúde, comportamento, não é a mesma sociedade, com pitada de amor, humor, terror e por aí vai. Todas as emotions possíveis. que pode ter. E é sempre bom lembrar, né? Você que está chegando agora, já se inscreva no canal, deixe seus comentários e acione as notificações. Porque hoje é um podcast diferente, um episódio diferente. É um episódio diferente. Vocês notaram que o estúdio... Cadê o tijolinho à vista? Cadê o tijolinho? Eles mudaram, quebraram tudo rebocaram tudo. Não, pessoal. Hoje nós estamos com o SantaCast dentro de um evento muito importante para o segmento magistral, chama Five Experience. E fala sobre gestão, tecnologia, comportamento, muito uma visão de futuro. Então, assim, tem muitos palestrantes aqui hoje. Fantástico. Não, vai ser demais. Vai ser demais. Exato. E aí, a gente está fazendo algo diferente. Diferente em que sentido? Trazendo os palestrantes, convidados e pessoas, personalidades importantes nesse segmento. Para você que não sabe o que é magistral, magistral são as farmácias de manipulação. E para falar de um tema, né, Júlio, que muitas vezes a gente pensa assim, um cosmético, né? O que tem por detrás daquela caixinha? O que é aqueles Inkiname que eu... Inkiname? O que é Inkiname? O que é esse não cocoamido propilbetaína, da essência, aquelas coisas, SM, né? não sei o que. Aí você olha no shampoo, às vezes está no banheiro. Lauril, éter, sulfato de sódio, sabe aqueles aí? Ingredientes ali? Isso. Gente, por trás disso existe muita ciência, muito desenvolvimento, muita pesquisa. E para falar sobre isso, nada melhor do que um grande amigo, Kleber Barros. Ele é químico, ele é marqueteiro, palestrante. O cara ele tem quase uma enciclopédia da cosmetologia. O Léo, né? O Léo. Da 20, um monte de competência. Ele vai falar pra gente sobre cosmetologia. Isso, cofundador da Vínia. Lembrando, sócio e cofundador da Vínia, uma escola de cosmético, de cosmetologia e também responsável por um evento que também é muito importante no nosso segmento, que chama PharmaShare. Gente, sem mais delongas, Kleber, a sala é nossa e vamos falar sobre esse segredo por detrás desses cosméticos, dentro da manipulação. Mas eu já queria começar, Kleber, com o front, sobre o sobreaproveitamento da cosmetologia. Você acha que é legal a gente já começar assim? Já fundamental, né? A gente começar assim já. Vamos lá. Aproveitamento da cosmetologia, justamente porque hoje eu, Kleber, entendo que muitas vezes o profissional técnico que está muitas vezes ali dentro da farmácia, ele não usa todo o potencial que a cosmetologia poderia ter ali para fazer ele ganhar dinheiro mesmo. Porque nós vivemos num cenário, vocês estavam falando o que tem por trás de um cosmético, isso, aquilo. Exatamente. Quando eu penso numa formulação cosmética, quando eu vou construir, eu sou um profissional que passa muito tempo dentro do laboratório, pegando ingrediente. E o cosmético é uma construção. Eu vou montando. A gente não constrói casa? Eu sempre faço essa analogia com os meus alunos. Para criar uma casa, eu preciso juntar um monte de ingredientes. Digamos, eu preciso de pedra, de areia, de água, de cimento para fazer o concreto. Preciso do ferro para fazer a estrutura, para erguer as paredes, para colocar o telhado. Se eu não combinar ou souber combinar esses ingredientes da forma correta, o que acontece com a casa? Ela cai, ela desaba. Perfeito. Com a formulação cosmética é a mesma coisa. Se eu não conhecer, eu técnico, eu tenho a responsabilidade de conhecer esses ingredientes. Se eu não souber combinar isso para construir essa casa cosmética, a fórmula desaba também. E o que é desabar? É mudar de cor, é mudar de odor. Aquela coisa pegajosa. Aquele mata-mosca, exatamente. A baba de gato. Tem cosmético que é um mata-mosca. Por quê? Porque o profissional não soube construir aquela formulação. Então, o conhecimento da cosmetologia está subaproveitado aí. Isso é evidente, isso é claro. Eu consigo ver isso em muitos lugares hoje. E como você dá um exemplo assim, como você fala, é o quê? Tem tantos insumos dentro da farmácia que daria para ele construir fórmulas maravilhosas perante a dermatologia. Exatamente. É Subaproveitamento por quê? Muitas vezes o profissional, ele não acha importante ter um conhecimento aprofundado sobre como arquitetar essa formulação. Boa. Ele não sabe como arquitetar, então ele acaba fazendo mais do mesmo. E a gente não precisa ir longe, a gente pode falar de uma base simples. Base é a base da farmácia. Uma base simples.
E muitas vezes ele usa aquela base, só que existe um potencial de inovação por trás desses tipos de formulações, diferentes bases que eu posso criar, com diferentes toques, com diferentes posicionamentos. Só que ele não faz isso porque ele não sabe. Ele não sabe. Individualizado, né? Criar do jeito dele, da farmácia, Justamente. do jeito dele. E as possibilidades de combinações de ingredientes, elas são muitas, só que para isso você precisa ter conhecimento. Você precisa saber, em uma base de uma manteiga corporal, quais as classes que você usa. Quando você não sabe isso, você não sabe construir essa fórmula. E muita gente não sabe. Você vai criar um shampoo, você precisa saber qual é o ferro, a areia, o cimento ali por trás, para você construir essa casa, para ela não desabar, para ela não separar de fase. Então, falta isso, muitas vezes, no profissional que está no dia a dia, porque ele acaba usando a mesma... A gente não está falando de individualização? Perfeito. Como é que eu vou entregar a mesma coisa para todo mundo? Por que não inovar trazendo ingredientes? Vou dar um exemplo clássico, tá? A gente pega uma base... Eu tenho uma classe de ingrediente hoje no mercado chamado silicone. É polêmico isso aí. Você falou uma coisa. Silicone. Silicone. Sabe uma frase que eu falo muito? As pessoas até me conhecem. Esses dias eu encontrei... Kleber, silicone é vida. Silicone é vida. Por que silicone é vida? Porque silicone é um ingrediente multifuncional que dá brilho, dá toque gostoso. Lembra do mata-mosca? Se eu pegar um mata-mosca e colocar um pouco de silicone, ele deixa de ser um mata-mosca. Só que eu preciso saber qual silicone colocar, porque eu tenho alguns tipos. Eu tenho para o cabelo, para a pele, para deslizamento. Então, você está entendendo? Quando você não conhece essa gama de ingredientes, como é que você vai inovar? Então, quando você não conhece a cosmetologia o suficiente para você está privando o público, o seu cliente, de receber algo muito mais interessante. Você está sendo irresponsável. O profissional que não sabe aproveitar a cosmetologia, ele é irresponsável. Por quê? Quando você sabe mais, você entrega mais, você faz melhor. E quando a gente pensa em cosméticos, eu estou falando de melhora da qualidade de vida. Perfeito. Eu não crio fórmula. Eu desenvolvo produtos para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Gostei disso. Kleber. Gente, Qualidade. Se você conhece... Isso não é óbvio? É óbvio. O óbvio tem que ser dito, né? O óbvio tem que ser dito. Então, eu peguei um exemplo, eu falei do silicone. Silicone é vida. Agora, existem várias outras classes de ingredientes. Então, eu preciso conhecer esses ingredientes para arquitetar a melhor formulação para entregar. Ô Kleber, e em uma farmácia de manipulação, farmácia magistral, que a gente vai usar muitos termos aqui, pessoal, ela pode igual individualizar e usar cada princípio. Então, por exemplo, silicone, dá para usar para algo, para ficar mais aveludado, dá para desenvolver... Para deslizar, para ficar mais sedoso, para dar mais brilho, para melhorar sensação ao toque, qualquer que seja. E uma coisa que eu estava fazendo aqui a pergunta, estava esquecendo, porque assim, a quantidade de matéria-prima, de insumo farmacêutico dentro de uma farmácia de manipulação é muito grande, né? É um leque. Então você imagina isso que o Kleber está falando. É um arsenal. É um arsenal terapêutico para criar produtos para melhorar a qualidade de vida de um paciente. Absurdo. Infinitas possibilidades. Posso cutucar uma ferida aí? Cutuca. Posso cutucar? Esse arsenal incrível. Muitas vezes você sobrecarrega o seu estoque, você tem mais do que você precisa, porque você não conhece cosmetologia. Vou dar um exemplo. Ao invés de ter 10, 15 ésteres, o que é éster? Éster é um componente ali com característica oleosa que eu coloco para deslizar, formar filme da hidratação. Ao invés de ter 10 ésteres, eu poderia ter 5, 6. O tanto que eu não economizaria de espaço, de dinheiro. De descarte. O que eu mais recebo hoje, quando eu estou lá nos stories, lá no dia a dia, é: Kleber, como substituir tal coisa? São perguntas tão básicas que eu falo, meu Deus do céu, como você, 20 anos de farmácia, não sabe que você consegue substituir um dicaprilil éter por um triglicerídeos do ácido caprílico? É tão óbvio. Estrava-língua do Só que a pessoa trava. Tem uma coisa que eu sempre falo, que é: o verdadeiro formulador não fica na mão de ninguém. E não ficar na mão de ninguém é importante para o técnico, porque ele realmente consegue fazer mais, ele fica menos dependente
ele tem mais autonomia. E, se a gente for parar para pensar, é responsabilidade dele. Ele tem que saber mais. Quando a pessoa subaproveita a cosmetologia, ela está sendo irresponsável com ela, com a farmácia, com o laboratório e, principalmente, com quem vai levar a formulação. Porque ela poderia estar entregando mais. Ela não entrega porque ela não sabe. Sim. Nossa, olha que reflexão de... Não, é interessante você falando isso, essa subutilização. Vamos voltar no silicone, que eu até notei aqui. Mas não tem um lado negativo de utilizar silicone, de bloquear alguma... Já saiu alguma bafafazinha, alguma faísca sobre silicone, lado negativo? Já saiu, não só do silicone. Aí nós temos que entrar faz no sentido mundo... a minha pergunta? Não, faz sentido. Só que agora também eu vou cutucar mais a ferida ainda. Vamos, direto na causa, ô Kleber, direto na causa. Vamos lá. Hoje em dia nós vivemos num universo onde existe uma coisa chamada terrorismo cosmético. O que é Eita, meu Deus do terrorismo céu. cosmético? Jesus amado, gente. O que é isso? É bomba? Tem bomba? E por que existe esse terrorismo? É uma bomba, se você for ver, porque atrapalha a vida de todo mundo. O terrorismo cosmético é aquele posicionamento anti-ingrediente, anti alguns tipos de ingredientes, alguns tipos de produtos, com base em informações superficiais. Então, muita gente critica silicone, muita gente critica derivados de petróleo, só que são ingredientes permitidos para uso. São ingredientes que nós usamos há anos e anos. Estão aí. Então, nós temos aí uma grande quantidade de pessoas, muitas vezes não preparadas, divulgando isso na internet. Pessoas, e às vezes, profissionais técnicos, com formação na área, falando besteira sobre isso. Se eu tenho esses ingredientes disponíveis para uso, eles são considerados seguros desde que eu utilize com o direcionamento correto, na concentração correta. Eficácia e segurança. Eu tenho legislação para isso. Exato. Então, quando eu digo que um silicone, o que a gente ouve por aí? Silicone causa câncer. Silicone mata. Silicone é tóxico. Tóxico. Derivado de petróleo. É só formaldeído, não é uma coisa assim. Vaselina. Vaselina. Pega uma vaselina para Cristo. Vaselina. Vamos pegar um mercado norte-americano, só para a gente ter um padrão de comparação. O mercado norte-americano de recuperação de barreira cutânea, produto voltado para a recuperação de barreira cutânea, ele é baseado em cima de silicone e também derivados de petróleo, como vaselina, óleo mineral. Pergunta por quê? Por quê? Por quê? Why? Because. Por quê? Porque esses são alguns dos ingredientes mais eficazes que existem para a recuperação da barreira cutânea. Ah, mas eu quero substituir por uma manteiga X. Ótimo, substitui. Tem público para isso também. Mas ele não vai ser tão eficaz como você utilizando muitas vezes um agente oclusivo, um formador de barreira, como uma vaselina, por exemplo. Eu pego uma pele que está fragilizada, precisa se recuperar, fez um procedimento de peeling, laser, você está ali no pós-procedimento, você precisa cuidar dessa pele. Vai você meter lá um óleo vegetal para ver se você vai resolver, muitas vezes. Então, você precisa entender, obviamente, entender o que está acontecendo ali, ter esse direcionamento para você desenvolver o melhor produto. E não ir para o natural, porque o natural é melhor. Isso é um outro ponto. Natural é melhor? Depende, pode ser, eu preciso de dado para comparar. Como é que eu sei que o natural é melhor que o sintético? Muitas vezes o sintético, ele pode ser mais sustentável que o natural, sim. Pode ser. Como que eu vou saber disso? Com dados. Então, aquele posicionamento de que o natural é melhor, é superior, é mais sustentável, é uma grande falácia hoje. Caramba, eu não tinha essa ideia, não. Nossa, meu, eu tô aqui assim, ó. Porque, por exemplo, do óleo mineral, eu já volto a palavra para você. Como é que falavam para mim? Óleo mineral que é usado num hidratante convencional aí que está nas marcas X industrializado. É filtrado, aí ele vira o ativo para ser usado. Eu falei, meu Deus, óleo de carro, é isso mesmo? Pois mas essa é uma grande confusão que as pessoas fazem, né? Quando eu pego o óleo mineral, por exemplo, quando eu analiso a química da coisa, ele é um componente maravilhoso que vai formar um filme, melhorando o toque, melhorando o deslizamento. Então, quando eu olho para o ingrediente, eu tenho que pensar nas propriedades que ele vai trazer. Se isso é utilizado em um outro produto para um outro setor, não vai fazer a menor diferença, desde que ele me ajude no que eu quero que ele me ajude aqui. Para que ele vai servir? Entendi. Então, esse terrorismo, ele é causado... E qual que é o problema que nós temos com cosméticos hoje?
Nós vivemos na era da internet, todo mundo quer estar lá, todo mundo quer o seu lugar ao sol, e não tem problema as pessoas quererem o seu lugar ao sol. Todo mundo quer, eu quero, vocês querem. E tá a internet ali, preciso falar de alguma coisa. Vou falar do quê? Resolveram pegar cosmético, porque cosmético é algo disseminado, relacionado com beleza. Então ela vai lá, ela escuta que tal ingrediente, faz mal para a pele. Aí ela vai para o quê? Vai para o perfil dela. Estou falando de muitas influenciadoras, blogueiras. Sim, é bom mencionar isso. Isso. Né, sim, sim. Porque isso influencia, inclusive, o profissional da área. Sim, influencia até a compra do paciente. Exato. Então essa pessoa quer o lugar ao sol dela. E ela vai lá, pega e começa a propagar essa informação que não tem embasamento nenhum. Muitas vezes essa pessoa não sabe nem o que ela está falando, mas como ela quer o lugar dela ao sol, ela quer ser admirada, quer chamar atenção, essa é uma pauta que ela utiliza. E a gente sofre muito com cosmético, porque a indústria é afetada. Quando você fala mal, você é influenciador, fala mal do silicone, e você acaba impactando não só quem vende silicone, como o cliente final, que poderia estar aproveitando todos os benefícios. Arrebenta a cadeia. Eu tenho silicones para cabelo que ajudam na reconstrução, na melhora da fibra, como o amodimeticone, por exemplo. Quando eu falo... É o DC 9040? Não é o DC 9040, quase. Mas é o clássico, né? É um clássico. É o clássico. É o clássico. 9040. É tipo um Cadillac. Os caras propagando. Sem conflito de interesse aqui, gente. Mas é um clássico. Mas é um exemplo. Então, assim, você poderia estar cuidando do cabelo. Você não vai conseguir fazer isso com óleo vegetal. Eu posso usar óleo vegetal. Tem público para tudo. Tem o público que quer só o cosmético orgânico, ótimo. Só que tem o público que quer eficácia. Então, quando a gente pega a cosmetologia natural, por exemplo, se o natural não resolver o problema, eu tenho um problema. Não basta ser natural. Ninguém compra alguma coisa só por ser natural. Ele tem que ter... Tem que funcionar. E esse amodimeticone, por exemplo, é um ingrediente que, se eu tiver ele numa máscara, né, para cabelos que estão passando por transição, muitas vezes o cabelo crespo, fez alisamento, e tem todo aquele tempo que ela precisa, que ela quer voltar com o cabelo natural, por exemplo. Essa pessoa quer voltar com o cabelo natural. Então, ela pode utilizar ingredientes que poderiam ajudar ela nesse processo, melhorando a qualidade de vida dela. Só que aí influenciam, dizem que determinado ingrediente como silicone faz mal, ela deixa de utilizar. Ou seja, quem que está sendo prejudicado com essa história toda? É uma reflexão muito grande da cosmetologia, então. Por trás dos bastidores, atrás dos bastidores. Tanto do industrializado, aqui a gente está falando mais do segmento magistral, que é subutilizado, e a manipulação conseguiria ajudar muito nessa questão de novo, o volume de ingredientes inteligentes que ela tem hoje, desde commodities e outras inovações que vêm. Tipo igual conservante no natural. Fala, o natural, o conservante, ele usa um conservante natural também? Existe isso? Agora é uma curiosidade minha aqui, Claire. Aquele produto sem conservante. Aquele produto não tem livre de conservante. Algumas opções de ingredientes totalmente naturais com ação antimicrobiana. Isso existe. Qual que é o problema quando eu estou falando da casa cosmética, dessa construção? Eu tenho vários tipos de micro-organismos. Eu tenho bactéria, eu tenho fungo, levedura. E é muito difícil pegar um ingrediente só, isoladamente natural, e fazer com que ele dê conta de cuidar de todos esses bichos aí. Então, tem o cinto do Batman? Tem o poder? Não consegue, né? Não tem. Por isso eu preciso fazer misturas. E a natureza não dá para eu ir não dá encaixo. Conservante não dá lá para eu colher o conservante. Eu preciso fazer a mistura para conseguir resolver o meu problema. Sim. Nessa de usar conservante natural sem conservante, sua formulação pode ficar contaminada e você vai ter uma dor de cabeça muito maior se esse consumidor utilizar e tiver algum problema em relação a isso. Então, quando a gente fala, esse assunto que a gente está tendo aqui, um dos pontos principais é responsabilidade. Quando você subaproveita a cosmetologia, você está sendo irresponsável, porque você está ali para entregar o melhor, a melhor formulação, para arquitetar e construir a melhor estrutura, com os melhores ingredientes. E você não faz isso porque você não sabe. Você é responsável, porque se você souber mais, você faz melhor e melhora ainda mais a qualidade de vida da pessoa que vai utilizar o seu produto.
publicou um post recentemente, foi de algumas coisas de lista de ingredientes, foi meio polêmico, acho que o seu post sobre isso. Já publiquei algumas coisas polêmicas. Algumas, acho que sim. veio, que recentemente, você teve algum que você colocou uma lista que dava para fazer algum... Nossa, Kleber, não sei se você vai conseguir fugir da cabeça. Sim, fugir da cabeça. Eu acho que foi alguma coisa onde eu publiquei 21 ingredientes. Isso, 21 ingredientes. Eu tava quase, eu ia falar 20, 10, 20, eu tava com... Bom, enfim. O que eu fiz? Eu selecionei, olhei para um laboratório cosmético, né, de qualquer laboratório cosmético, seja de farmácia ou não, tem esses 21 ingredientes, commodity muitas vezes, ingredientes simples, e a minha mensagem foi a seguinte: se você tiver a clareza que se você souber o que significa cada uma dessas classes, souber combinar de diferentes formas esses 21 tipos de ingredientes, você é capaz de criar dezenas, eu diria até centenas de formulações diferentes. Se você me der uma lista agora aqui, com cera de abelha, olha lá, vamos para a prática, né? Aqui a gente... Manda. Se você me der cera de abelha, óleo vegetal, um dodecano, que é um agente de espalhabilidade, eu consigo criar uns 10 produtos, só com esses 4 ingredientes. Ô, louco. Você vai falar, não é possível. Sabe o que eu crio com isso? Esse cara tá zoando, os caras vão falar isso. Você entende quando eu digo que subaproveitar cosmetologia é perder dinheiro? Porque vai vencer lá 5 quilos de cera de abelha, a pessoa não sabe o que fazer, porque ela não sabe arquitetar. Ela usa aquilo em uma formulação só e aquela fórmula não sai, ela joga fora. E vencer matéria-prima significa o quê? Dinheiro. Você perde dinheiro, custo. A torneirona aberta no custo lá. Então, se você me der essa lista aí de 5 ingredientes, eu consigo criar um bastão, um balme, um produto, uma polpa protetora para cotovelo ressecado, joelho ressecado, dependendo do tipo de esporte que a pessoa faz. Eu consigo criar um óleo capilar, um produto para a região periorbital, nasolabial. Eu consigo criar vários produtos diferentes. Agora imagina a farmácia para buscar um ciclo de visitação médica, por exemplo. Olha aí, com 4 ingredientes que ele falou aqui, ele consegue criar para... Olha só... se quisesse ainda colocar um inovador que é exclusivo do mercado, daria ainda para potencializar. E é importante, porque a gente sabe que esse inovador muitas vezes traz uma função diferente e vai ajudar na história do produto. Sim. Ajuda a deixar o produto ainda mais interessante. Ou seja, ele funciona e ajuda na história. A gente precisa disso também. Então, entendam que esse potencial, não saber esse potencial, porque as pessoas não têm consciência desse potencial. Eu digo que o meu trabalho não é criar fórmula hoje, né? Eu passo muito tempo do laboratório combinando, mas o meu trabalho é mostrar para as pessoas envolvidas nesse mundo técnico que elas podem mais. Elas podem mais. Muitas vezes elas estão paradas ali em um ponto que está fazendo com que elas não ganhem mais dinheiro, não sejam mais influentes, não cheguem a mais pessoas. Não use até a criatividade delas mesmo, né? Justamente. Mas eu não sou criativo. Não, é só você perguntar se é isso aí. Se eu fizer isso aqui. Se eu conseguir testar, eu vejo como se fosse um Lego. Se eu estou vendo você falando, estou imaginando um Lego montando assim, tudo bem. Ou já veio um mise en place. Eu já vi a cozinha. Já vi a cozinha fazendo... Mas é isso. Vocês pegaram um ponto importante. Saber desenvolver cosmético, hoje eu vejo como uma arte, como uma ciência. É uma arte e uma ciência. Como matemática, arquitetura, engenharia. Perfeito. Porque existem boas construções e más construções. As boas construções são mais interessantes, dão mais dinheiro, impactam mais a vida das pessoas. Então, na verdade, um bom formulador também é um artista, porque ele tem que construir essa formulação. A coisa, muitas vezes, é vista de forma muito superficial. Existe um poder absurdo por trás do saber formular. E hoje em dia, você não precisa de anos para isso. Com direcionamento correto. Com direcionamento correto, você consegue aprender a formular e não ser mais irresponsável. Conseguir otimizar o seu estoque, ao invés de 10 ésteres, ter ali 5 ésteres, um de alta, baixa e média espalhabilidade, está ótimo. Ao invés de ter 10 emulsionantes, 10 espessantes, 10 modificadores de sensorial, você enxuga. Então, olha só a mudança. Eu tenho um aluno que muitas vezes, posteriormente a uma experiência, ele fala o seguinte:
Cheguei no meu laboratório, eu revolucionei esse laboratório. Boa. Imagina depois do curso do Kleber, o cara chega e fala, o quê? Eu vou revolucionar. E revoluciona, porque ele tem lá 20, 30 anos de experiência, mas ele nunca criou essa consciência. Ninguém ajudou essa pessoa a criar essa consciência do potencial por trás disso. É transformador. E eu não estou falando só de retorno financeiro. É retorno, é outra mentalidade que faz ele crescer e enxergar isso em outras coisas também. É impressionante, né? A questão do básico, né? Voltar pro básico, o que você tem, olhar para dentro. E aí, Kleber, uma das coisas que você mencionou sobre o sintético e o natural, muitas vezes você até mencionou, eu queria que você explanasse melhor, essa questão da sustentabilidade, né? O natural, ele é melhor, não sei o quê, mas em volta dele tem um custo elevado e, querendo ou não, um impacto no planeta, você vê, nessa parte de ingredientes cosméticos? Podemos dizer assim, o mercado natural ele não é novo, cosméticos naturais. Eu já tenho um tempinho aí. E vai continuar crescendo. O ponto que a gente precisa enxergar vou destacar, tem público para tudo, tem o público natural, tem o público que não está muito ligando para natural, que ele está mais relacionado com performance, ele quer mais eficácia, algumas coisas específicas. Esse é um ponto. Tem público para todo mundo. Eu não preciso demonizar um ou outro, porque todo ingrediente cosmético autorizado para uso, se usado com o direcionamento correto e na concentração correta, é considerado seguro. Acabou a conversa. Eu não tenho que demonizar nada. Eu posso não querer utilizar, mas eu não tenho que demonizar. Então eu posso, como empresário, ter uma linha natural, porque tem público, tem um nicho ali, e eu tenho um produto tradicional, digamos assim. Então, demonizar, quando você demoniza, você também é responsável. Porque se você é um formador de opinião, está formando opinião com base em achismo e não em estudo publicado, legislação vigente, você é responsável. Você está fazendo um desserviço para a sociedade. E a gente tem muito isso hoje. Tem. Você falou. Como é que é? Vitrine das ilusões. E todo mundo acha que... Então, não é porque é natural que vai ser melhor. Pode ser melhor, e o melhor muitas vezes está relacionado também, muitas vezes, com a preferência das pessoas. O melhor pode ser subjetivo. E quando eu falo em cosmético, eu tenho muita coisa relacionada à experiência. Sensorial, Tem gente que não quer usar vaselina, mesmo que ela seja o melhor formador de barreira possível. Quer usar um óleo de jojoba? Ótimo, usa o óleo de jojoba. Mas não demoniza a vaselina. Quer usar uma manteiga de karité para fazer uma hidratação? Pode. Pode usar? Pode usar, fica à vontade. É isso. Então, essa demonização, ela atrapalha demais. É algo que eu combato. É uma postura que eu enxergo pouco ainda no mercado. Eu perco negócios por ter essa postura, mas mais importante para mim do que perder negócio é ter uma postura que eu considero correta. Justa, correta, que não engana ou não forma uma opinião baseada em achismo, e sim em ciência. O que a gente tem hoje? A gente tem isso. Todo técnico trabalha com ciência. Então, ele precisa conhecer o que tem, para saber o que ele vai falar. Então, eu acho que é uma linha tênue que a gente precisa saber trabalhar. Como empresário, e aqui a gente fala muito com o empresário também, eu preciso ter a mentalidade de que existe público para tudo, e muitas vezes não interessa o que eu acho que é melhor ou não. Eu tenho público natural e eu tenho público que não é natural. E eu não tenho que demonizar o sintético frente ao natural. Mesmo porque, se eu quiser comparar mesmo qual é melhor que o outro em termos de sustentabilidade, eu preciso de dados. Não vem você me falar que tal óleo é mais sustentável que tal éster, por exemplo. Me traz dados. Tá. Deixa eu avaliar, né? Vamos ver. Isso, vamos. Sem dado a gente fica no escuro, né? A gente não... E às vezes as pessoas, não sei se você nota, a preguiça de ler também, de querer saber disso. Se aprofundar. Se aprofundar. Parece que o conhecimento está cada vez raso, né? Sim, com certeza. Se você não tem direcionamento para fazer isso... Boa, direcionamento. Direcionamento é uma das palavras da minha vida. É uma das palavras que eu mais uso nas minhas aulas. Com o direcionamento correto... A gente estava falando de direcionamento antes de começar, a importância do direcionamento. Com o direcionamento correto, você ganha anos. Você economiza anos. Você não precisa mais passar 4, 5 anos, como eu passei, para aprender a criar uma formulação do zero. Hoje você consegue fazer isso em 5 dias, com o direcionamento correto. Perfeito. Então, nós vivemos uma era onde existem muitos direcionamentos para várias coisas. Para a cosmetologia é uma dessas. Então, quando você ganha tempo, você ganha mais dinheiro. Você economiza tempo de vida para ficar com a sua família, ao invés de ficar estudando ali.
Então, hoje, existe essa possibilidade. É inteligente utilizar esse potencial para se desenvolver também em cosmetologia. Perfeito. E uma coisa, você você viaja pra caramba, várias feiras internacionais. Como é visto isso o ponto de vista deles no Brasil? Boa pergunta, país? Glauco. Nossa, essa parte, eles têm essa visão, não, ali vai vender mais natural. Não sei se você quiser explorar um pouco. Ou o que você vê lá também sobre... Se o Brasil está atrasado. E quais são as tendências aí daqui para frente, né? Se você puder dar só uma pincelada. Eu diria que os europeus, vamos pegar o mercado europeu, né? Eles olham para o Brasil, todo ano eu vou para a Cosmoprof, que é uma das maiores feiras de produtos acabados do mundo, né? E lá na Cosmoprof eu tenho marcas do mundo todo, procurando distribuidores, enfim, querendo expandir Kleber, é gente negócio. Pra caramba. Nossa, deve ser gente pelo ladrão. É um absurdo, aquilo lá é... E o que eu percebo? Eles veem o Brasil como algo, quando pensam em produto cosmético, algo exótico, tanto que tem muita empresa brasileira que está lá na Cosmoprof querendo levar os seus produtos para o mundo. Então, legal. Produto relacionado... A Amazônia está muito relacionado com o Brasil, né? Isso é óbvio. Então, óleos, o coquinho ali, a manteiga. As pessoas lembram do Brasil. Só que, ao mesmo tempo, muitos olham para o Brasil como um país difícil para entrar e criar um negócio cosmético. Justo por conta de legislação, por conta da tributação em cima disso. Então, apesar de ser um país legal, é um país que eles não querem entrar. A gente quer sair daqui para ir para lá, para expandir. E lá, difícil de entrar aqui. Isso, exatamente. Então, às vezes você chega no estande e você fala que é do Brasil. Brasil, a gente não trabalha com o Brasil. Fala, pô, não. Brasil, país tão legal. Tem praia, caipirinha, samba, né? Não tem ser humano lá? Tem ser humano. Né? Não é só quando a gente falar que foi jogar hockey, você joga um hockey, mas no Brasil tem hockey. É igual o do cavalo, né? Você joga jockey, né? O cavalo tá aqui atrás, no ônibus. Tá louco. Mas é importante porque o brasileiro vai muito para lá também, numa feira como essa, ou mesmo em outras cidades, para ver o que está acontecendo, né? É muito importante. Quando você tem gente que fala, mas eu consigo fazer tudo daqui do computador. Não consegue, porque a experiência de você estar numa rua de Paris, olhando o que está acontecendo, olhando uma embalagem, um posicionamento, toda aquela atmosfera cultural, aquilo te impacta de um jeito que você não vai ter isso na frente do seu notebook ali. Então você vê coisas, você compartilha, você tem insights que você não consegue ter daqui. Então, por isso que a gente está sempre indo para lá, né, com alunos, para ver o que está acontecendo, para que esses alunos tragam ideias e insights para os negócios, através dessa combinatividade, né? Então, a gente vê vários pontos, várias coisas, vários produtos, posicionamentos, ingredientes, consequentemente, ele volta para cá com uma cabeça diferente, que ele jamais vai conseguir ter aqui no Brasil, por exemplo. Sem uma curadoria técnica, que a gente adoro essa curadoria, eu adoro. Curadoria. É isso. E, Kleber, tem alguma tendência que vem de lá para cá agora, você acredita? O mercado europeu, principalmente, ele exporta muitas tendências. É um mercado muito evoluído. Principalmente quando eu falo no mercado francês, o mercado francês ele é muito forte em termos de cuidado, tratamento. O mercado alemão é muito forte na questão natural. A gente vai todo ano para Berlim, porque Berlim é a capital dos cosméticos naturais, sustentáveis. Então, tem marcas lá que se você quer fazer alguma coisa aqui no Brasil, o melhor lugar para ir é Berlim. Vai para Berlim, olha os produtos, as marcas, os posicionamentos, o que elas estão falando, como elas se comportam, o que elas estão usando como embalagem. Você consegue ter um aprendizado absurdo para você aplicar no seu negócio aqui no Brasil. Então, o mercado francês, o mercado alemão, a gente vai muito para Milão e Bolonha, que é onde acontece a Cosmoprof. Milão é um mercado maravilhoso também, porque como é uma cidade de muita expressão na Europa, uma cidade muito rica, muita coisa acontece lá primeiro. Muita coisa acontece primeiro em Paris, em Milão, em Berlim. E quando você está lá, você está antecipando movimentos, tendências, comportamentos. Então, você chega na frente. No Brasil, a coisa chega um pouquinho depois. Chega. Às vezes chega de jegue, mas chega. Ou chega sem direção. Não, mal direcionado. Mal direcionado. Podemos dizer assim. Kleber, chegamos ao final. Quero agradecer, e Júlio, nós obrigado. Aqui, que adorei. Foi um bate-papo sensacional.
né? Eu fiz cosmetologia, mas há tempo de anos, não tinha ciência dessa evolução, do que estava acontecendo. Parei no silicone. Parou no eu fui silicone. desses que eu silicone não. Você vê, você mostrou, acredito que quem está nos assistindo aqui, que tem contato com esse tipo de conteúdo, de informação e prática diária, foi enriquecedor, obrigado mesmo. E a gente tem uma mania, né, Júnior, de pedir para o nosso entrevistado olhar para a câmera e dar um recado, né? Sair daí dentro do seu coração, que recado Do hurt, do hurt. Para a nossa excelência audiência e reforçando aqui, pessoal, se inscreva no canal, dê uma curtida, senta o dedo no like. Quiser deixar um comentário, alguma dúvida, a gente vai responder depois. Sim, você profissional que está aí buscando, acabei de me formar em farmácia, acabei de me formar em química, né, Kleber? Ou trabalha há 30 anos. É bom reciclar. Preciso me conscientizar do que eu tenho no meu laboratório para criar coisas inovadoras, Deu um negócio na minha cabeça. Esse episódio é para você. Exatamente. Esse episódio é para você. Kleber, Isso aí. Posso do falar? Hurt, vai lá. Do seu Hurt. Do Hurt. Falar com você, profissional envolvido com a criação de formulações cosméticas, entenda que é uma responsabilidade sua saber criar formulações e entregar o melhor para o seu cliente. Quando você não sabe, você deixa de fazer mais, deixa de fazer melhor. Quando você sabe, você tem um poder muito maior de impacto na vida dessa pessoa. Então é sua responsabilidade entender o que você tem, saber enxugar o seu estoque, conseguir ganhar mais dinheiro. Isso vai ser bom para você, vai ser bom para o seu consumidor. Então, crie essa consciência porque você vai criar um cenário que vai melhorar muito mais a sua vida como empresário e também a vida do consumidor. Afinal de contas, é para isso que a gente trabalha, para melhorar um cosmético, é feito para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Perfeito. Kleber, caramba. Kleber, hoje tá... Muito obrigado. Tá demais. G, não tá, G? Ó, Pessoal, obrigado. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio, na edição especial 5. Até mais. Precisa de uma musiquinha só. Beijão, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.